Como a utilização de mão de obra ajuda na absorção das despesas? Então, uma coisa é você entender o quanto você está tirando a eficiência do seu trabalhador em função da quantidade de horas disponíveis que ele tem e que você está pagando. Mas uma outra métrica importante para o supervisor de produção, para o gestor de produção e para a própria empresa como um todo é a absorção de despesa. O que é a absorção de despesa? Você tem basicamente seu orçamento anual e dentro do seu orçamento anual você tem a quantidade de volume de vendas que a sua área de vendas ela intenciona vender mês a mês e a somatória dos 12 meses dá a quantidade de volume de vendas anual. E a produção sabe que para produzir aquela quantidade de peças mês a mês, somando no ano, vai ter uma quantidade de despesas necessárias. A gente sabe que o que vende menos o que despende é o lucro. Então, o que são as despesas que são colocadas no orçamento? São as despesas variáveis, que é energia elétrica, vapor, ferramentas, suprimentos, que é o material secundário utilizado para transformar o produto, manutenção. Você tem também dentro dessas despesas do orçamento anual as despesas variáveis indiretas, que é o rateio por departamento de apoio direto, manutenção, logística, qualidade, planejamento, que trabalha acompanhando o turno de produção de segunda a sábado. Você tem também as despesas de mão de obra que entram aqui. Você tem aí a depreciação de equipamentos e ferramentas, despesas fixas e indiretas. Aí já entra o rateio de departamento de apoio indireto, que seriam os outros setores que trabalham, os mensalistas que trabalham de segunda a sexta. E as despesas administrativas, que são basicamente os salários de gerência e direção. Tem um errinho aqui, pessoal, aqui os salários de gerência e direção são relativos às despesas administrativas. Aqui a despesa de mão de obra direta é simplesmente a despesa da mão de obra que trabalha diretamente transformando os produtos na produção. Então, o salário de gerência e direção tem a ver com as despesas administrativas. Então, todas essas despesas somadas no orçamento é que fazem e entram no cálculo do budget anual, que vai entrar para o cálculo de absorção. Então, como é feito isso, pessoal? Como que é calculado a absorção? Já que nós temos a quantidade de volume de vendas por ano e o quanto a produção vai gastar de modo previsível, né? Como que o gerente faz esse cálculo de previsão. Então, o que é a taxa-hora? Taxa-hora nada mais é do que essa somatória de despesas que a gente acabou de comentar, dividido pelo quê? Pela quantidade de volume de produção. Então, mês a mês, você tem uma taxa-hora referência que você pode comparar mês a mês com o que você está obtendo na realidade. Então, o seu orçamento, em função das vendas e despesas, serve para que você crie uma referência da sua taxa-hora e você vai comparando se há um desvio para maior ou para menor em relação ao que você está obtendo na prática. Se você está obtendo na prática uma quantidade de taxa-hora que é menor do que o planejado, então você está gastando menos por hora produzida. Já se você está gastando a mais do que o planejado, significa que você está gastando mais a cada hora que você produz. Então, está aqui como a utilização de mão de obra, ela ajuda na absorção de despesa em função da taxa-hora. Então, a taxa-hora é como se fosse um fator de referência mensal, ou seja, quanto você gasta por hora produzida, que é aquela quantidade de peças que foi transformada em horas quando você multiplica pelo tempo de ciclo padrão. E serve realmente para que você possa comparar aquilo que você planejou, que está no teu orçamento, que vai te dar um resultado no final do mês, com o que você está obtendo de fato na prática. E é claro, né, pessoal, a gente quer sempre uma taxa-hora pequena, e para que eu tenha uma taxa-hora pequena é necessário que as minhas despesas estejam dentro do orçamento ou mais baixo do que o orçamento, ou que as horas mensais de produção elas estejam dentro do orçamento ou estejam acima do orçamento. Então, está aqui uma dica que você pode ter e acompanhar na produção para que você tenha uma ideia de como estão os seus custos operacionais.